Bom, então nós vamos continuar nosso conteúdo falando sobre equações diferenciais. E o conteúdo de hoje é sobre equações não homogêneas. Boa tarde, João, Vitor. Boa tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre equações não homogêneas. Primeiro eu vou falar sobre equações lineares de segunda ordem não homogêneas, ou seja, uma classe mais ampla. E aí depois eu vou particularizar para um caso que a gente consegue de fato resolver, fazer um cálculo e resolver analiticamente e chegar num resultado, né? Que é o caso das equações com coeficientes constantes. Então, uma equação diferencial linear de segunda ordem é uma equação desse tipo aqui, onde a gente tem y duas linhas, mais uma função coeficiente p de x y', mais uma Professor, você não outra. está compartilhando a tela. Ah, É, verdade. Eu acho incrível como eu consigo fazer isso depois de um ano, quase. é o costume. Estão vendo aí? Agora tá. Beleza. Então a gente vai estudar equações lineares de segunda ordem. Só para lembrar, são equações desse tipo aqui, que tem y duas linhas, mais uma função coeficiente p de x y', mais um outro coeficiente q de x, y. E agora, se ela for homogênea, quer dizer que isso tudo é igual a zero, mas nós vamos estudar as não homogêneas, ou seja, vai ter um termo a mais do que o que nós estávamos estudando. Vai ter aqui agora uma certa função f de x, certo? Onde todas essas funções p, q e f precisam ser funções contínuas. Nós não vamos estudar nenhum caso em que não seja contínua, eu estou apenas escrevendo para a gente lembrar, tá? Então esse termo f de x aí é o que a gente chama de inhomogeneidade. Certo? Então, por exemplo, essa equação aqui que a gente estudou, x dois pontos mais ômega quadrado x igual a zero, é uma equação homogênea. Porque ela não tem nenhum termo aqui que não possua x. Não importa de que lado da equação tá, o que importa é que não tenha x. Já essa outra equação que eu poderia fazer assim, ó, y dois pontos mais ômega quadrado x menos e elevado a t ou igual a e elevado a t, essa equação é não homogênea. E nesse caso a inhomogeneidade ela vai ser não f de x, mas um f de t, que vai ser esse termo sobrando aí, entre aspas, que é o e elevado a t, certo? Vai ser esse termo. Agora, e se eu tivesse escrito assim, por exemplo? Y duas linhas, menos 2y' mais 8xy menos x ao cubo igual a zero. Essa equação ela é linear, né? Por que ela é linear? Porque a gente pode identificar bem aqui a função p, bem aqui a função q. Só que tem esse termo aqui que ele não possui y. Então ele vai ser uma inhomogeneidade. Se a gente quiser escrever do jeito que está lá em cima, a gente pode passar ele para o segundo membro. Mas o fato dele estar aqui no primeiro membro não quer dizer nada. Continua sendo uma equação não homogênea, é isso que eu quero dizer. Porque ela tem esse termo aí. Geralmente a gente escreve desse outro jeito aqui.
jeito mais comum de escrever essa equação é deixar sempre a inhomogeneidade do lado de lá. Então seria fazer isso aqui. Isso é o mais comum de escrever, desse jeito. 8x. Hã? 8xy. Ah, sim. Obrigado. O x ao cubo, né? Então o mais comum é deixar a inhomogeneidade do lado de lá, que é justamente para ficar parecido com essa forma que eu escrevi lá em cima, né? Essa daqui é a forma geral de uma EDO linear de segunda ordem não homogênea, certo? É essa forma aí. Deu para entender, pessoal, mais ou menos aí o que é a inhomogeneidade e tal? Bom, qual... Ah, O que seria essa diferença entre homogêneo e não homogêneo, além de um ser igual a zero e o outro ser diferente? o método de solução vai ser diferente. Isso é importante justamente porque a equação é linear, né? E quando a equação é linear, ela é igualada a zero, a álgebra linear vai nos dar um método de resolver que é aquele que a gente já estudou, né? Vai ter duas soluções linearmente independentes. Só que quando tiver uma inhomogeneidade, aí vai ter que fazer um passo a mais, que é justamente o objetivo da aula de hoje, é explicar o que é esse passo a mais que tem que fazer. Entendeu? Basicamente essa é a diferença. A solução vai ser diferente porque o método de resolução vai ser diferente, se tiver ou se não tiver essa inhomogeneidade. Uhum. Basicamente isso. É uma coisa parecida que acontece com sistemas lineares, tipo de equações algébricas, né? Por exemplo, um sistema desse aqui é um sistema homogêneo. Ele vai ter uma solução que vai ser, nesse caso, x e y igual a zero, né? Só que se eu adiciono aqui outros números, ela vai deixar de ser homogênea e essa solução não vai mais ser a solução, né? Então ela vai sofrer tipo um arrasto, como se fosse um vetor que estivesse levando a solução aqui do ponto 0, 0 para outro ponto, que a gente não sabe qual é. Então é como se a solução sofresse uma translação. E é mais ou menos isso que a gente vai ver aqui. Para equações diferenciais, quando for não homogêneo, vai ter uma solução a mais que vai tipo arrastar a solução original para outro ponto. Mais ou menos isso. Então, Ah, tá. e Aí é tem just... que rever, pode rever. Uhum. Qualquer coisa pode me interromper aí. Bom, beleza. Então o que acontece é o seguinte, que nós temos um teorema aí, que eu não vou demonstrar, que diz o seguinte. Não vou demonstrar esse teorema, mas ele diz o seguinte, ó. A solução geral da EDO linear... Eita, vai chover muito aqui agora. Da EDO linear de segunda ordem. Essa equação aqui, vou escrever ela assim, y duas linhas, p de x, y', pode crer. Acho que é de x, y igual a f de x. Tá? A solução geral dessa equação, ela é essa função aqui. Y de x, ela vai ser uma soma de duas coisas. Ela vai ser uma YH de x, vou explicar o que é, somada com uma YP de x, que eu também vou explicar o que é.
né? Justamente agora, onde YH é a solução da parte homogênea da equação. Da equação original, que é essa equação estrela aqui. Da equação não homogênea, né? A parte homogênea da equação, ou seja, a solução homogênea ela satisfaz essa equação aqui, y duas linhas homogênea, mais p de x y, derivada, mais q de x y igual a zero, tá? Então, o primeiro passo para resolver a equação não homogênea é apagar essa função f. O primeiro passo é esse, apaga aqui a f igual a zero e resolve. Fazendo isso, vai aparecer esse YH, solução da parte homogênea. E esse YP é basta encontrar uma solução chamada particular. É a solução particular que a gente fala, por isso que tem esse Pzinho, Y particular, da solução estrela, né? Ou seja, é qualquer solução, é qualquer Y que satisfaça a equação original. Que satisfaça essa equação aqui. Então vai ter um y particular derivado duas vezes, mais p de x y particular linha. Boa tarde, Arthur. Mais q de x y particular igual a f de x. Então vou explicar de novo. Nós estamos estudando essa equação bem aqui, que é a equação linear de segunda ordem não homogênea. Tá? E eu estou afirmando para vocês que a solução geral dela é essa que está escrita bem aqui, que vai ser composta de duas partes. Uma solução homogênea, que é esse YH, que é a função que satisfaz a equação homogênea, quando a gente substitui o f por zero, somada, tá? A solução geral vai ser esse YH, somada com uma solução particular, que é uma função qualquer yp que satisfaça a equação original exatamente, certo? Então, essa é a solução geral dessa equação azul aí, que é a equação linear de ordem 2, com essa inhomogeneidade, né, f de x, que é o termo que não depende da função y, certo? Então, o que nós vamos fazer agora é aplicar isso para aquelas equações que a gente consegue resolver, tá? Diga, João Vitor. Tem algum método assim bem determinado para solução particular ou então vai depender muito de caso para caso, pode até a gente tirar lá a solução pelo método da adivinhação, mas se funcionar, tá valendo. É uma espécie de adivinhação sofisticada, entendeu? A gente vai identificar qual é a função que tem lá do outro lado e vai construir a partir disso métodos para resolver, né? Eu vou comentar alguns deles, mas vai ser aos poucos, que é justamente para a gente ir ganhando uma bagagem, né, para resolver esse tipo de equação, né? E antes disso, eu vou escrever aqui então como é que a gente determina essa solução geral. Então vão ser três passos. Primeiro passo, resolver a equação homogênea.
Ou seja, resolver e achar esse tal desse y homogêneo que satisfaz isso aqui. Depois, encontrar uma solução particular. Ou seja, uma solução que satisfaça a equação original. E o terceiro passo é simplesmente juntar as duas e obter o y. Então o y vai ser a soma das duas. Certo? Então esse é o procedimento que a gente vai encontrar. E o que o João Vitor perguntou se encaixa aqui nesse segundo passo. Ou seja, como é que a gente de fato determina essa solução particular? E aí vai ter vários métodos dependendo do que tenha desse lado aqui. Tá? Nós vamos nos restringir, eu vou até dar ênfase nisso agora, né? Através de uma observação aqui. Nós vamos nos restringir a partir de agora a equações, a EDOs, né? Lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. Que são justamente as equações que nós já estávamos estudando, né? Só que agora elas vão ser não homogêneas. Então nós vamos voltar para as equações que a gente estava estudando e vamos resolver. O primeiro caso é quando a função f de x é polinomial. Então aqui já está implícito que a gente está lidando com equações com coeficientes constantes. Então o que significa esse primeiro caso? É quando a função f de x é um polinômio, ou seja, tem um número a0 mais um número a1 vezes x mais um número a2 vezes x ao quadrado e assim por diante até uma certa potência n. Né? Pode ser, se for só uma constante, é considerado um polinômio. Se for só até x também, se for só até x ao quadrado também. Mas geralmente a gente escreve assim, com esse somatório, com essas reticências aqui, para dizer que é um grau qualquer. Tá? Então se for x ao cubo, x à quinta, x elevado a 100, vai ser o mesmo método. Exemplos. Então a gente poderia pegar esses exemplos aqui, assim. Se fosse y duas linhas menos 3y igual a 2t. Então essa daí se encaixa. Por quê? Porque a inhomogeneidade é essa função aqui. 2t no caso, talvez 2x, né? Para ficar parecido com o que a gente estava escrevendo. Então essa daqui é a inhomogeneidade. F de x igual a 2x, que é uma função polinomial. Eu escrevo função polinomial porque os matemáticos distinguem o polinômio da função polinomial. Para eles, polinômio é uma coisa mais abstrata do que a própria função polinomial, e a função polinomial é um caso particular de aplicação dos polinômios, né? Então eu não vou falar polinômio, mas sim função polinomial. Os livros de álgebra abstrata explicam essa diferença, mas eu não vou entrar nesse detalhe que vai, pra gente é quase só uma curiosidade agora. Bom, outro exemplo que também se encaixa nesse caso, esse daqui, y duas linhas. Deixa eu só ver uma coisa, qual foi o exemplo que eu fiz aqui. Não, vamos fazer com o x agora. Então x dois pontos
mais 9x igual a 1 mais x, tá? Então essa função também se encaixa nesse exemplo, só que nesse caso agora eu falei errado, aqui seria t. Agora é uma função x de t. Então nesse caso agora a gente vai ter uma função f de t, que é 1 mais t, né? Então ela também vai ser uma função polinomial, certo? Outro exemplo que eu preparei aqui para falar hoje é esse daqui. Y duas linhas mais 3y' menos 10y igual a menos 2 mais x ao quadrado menos x ao cubo, certo? Então, esse aqui é um terceiro exemplo de função que se encaixa nessa condição aí de que a inhomogeneidade é uma função polinomial. Então, nesse caso, a f de t, a f de x, melhor dizendo, vai ser menos 2 mais x ao quadrado menos x ao cubo, certo? E essas aqui são equações que é possível de resolver. E como é então que a gente faz? A solução particular, ela vai ser, nesse caso, um polinômio cujos coeficientes nós vamos determinar ainda e que nós vamos chamar de A maiúsculo para diferenciar lá da função f'. Então vai ser um termo independente, A0, que eventualmente pode ser zero, né? Não é só porque a gente está escrevendo que vai ter, mas como a gente não sabe de antemão, a gente coloca. Então A0 mais A1x mais assim por diante até chegar no grau n, né? Isso significa que yp é uma função polinomial de mesmo grau, que tem o mesmo grau que a função x, tá? Que é a função f. Então essa solução particular ela vai ser uma função polinomial que vai ter o mesmo grau, que nesse caso seria n, né? Que é a função f de x. Certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar então... Deu. Beleza. Vamos pegar então esse primeiro exemplo aí. Vamos chamar assim, exemplo 1. Exemplo 2. E exemplo 3. Então vamos fazer o exemplo número 1, que é y duas linhas menos 3y igual a 2x. Vamos lá. Então o primeiro passo é achar a solução homogênea, né? E isso a gente já fez. De fato a gente já fez, por quê? Porque a equação homogênea ela é essa aqui, y duas linhas menos 3y igual a zero. E nós já resolvemos isso nas aulas anteriores. E vimos que a solução dessa equação, que para a gente vai ser a solução homogênea, ela vai ser uma constante vezes... Boa tarde, senhor Lopes. Então fica
Aqui no caso vai ser uma exponencial real, né? Então vai ser raiz de 3. Vai ser raiz de 3x mais C2 vezes a exponencial de menos raiz de 3x, certo? Por que a solução é essa? Porque numa aula anterior aí a gente mostrou que era. Tá? Então não vamos nos preocupar com a solução da parte homogênea na aula de hoje, só com a particular. Essa daí já foi resolvida nas aulas anteriores. Então como é que a gente determina agora a solução particular? Bom, agora nós vamos supor que essa solução particular é um polinômio de mesmo grau do que está lá. E o que está lá tem grau 1. Né? Então, yp deve ser uma função polinomial do mesmo grau dessa função aqui, do mesmo grau que essa função f de x igual a 2x, que é 1, não é? Porque o mais alta potência de x que tem é x elevado a 1. Só que a gente tem que colocar coeficientes arbitrários, então ela vai ser uma constante a 0 mais uma constante a 1 vezes x, certo? Então a gente vai supor que esse é o y e vamos agora substituir Boa tarde, Ednilson. Então vamos agora substituir essa solução particular na equação original. Certo? Vamos lá. Então para isso primeiro a gente tem que derivar. Então, se a solução particular é a0 mais a1x, então a derivada y' vai ser a derivada dessa função aí, sendo a0 e a1 constantes, então vai ficar só a1. E quando eu derivar isso de novo, essa segunda derivada vai dar simplesmente 0. Tá? Que eu esqueci de falar então, sendo a0, a1 e qualquer outro a que apareça constante. Tudo isso é constante. Tá? Então vamos substituir agora lá na equação original, que é essa que está aqui no canto lá em cima, certo? Vamos substituir aqui. Então fica y duas linhas menos 3y igual a 2x. Vamos substituir. Y duas linhas é 0 e y é a0 mais a1 mais a1x. E tudo isso vai ser igual a esse segundo termo, que eu só repito, que é 2x. Certo? Então vai ficar menos 3a0 menos 3a1x igual a 2x. Aqui é um ponto que muitas vezes a gente acaba se confundindo. Então eu vou chamar a atenção para esse ponto. Nesse ponto, pessoal, nós temos a comparação entre dois polinômios, certo? Esse polinômio aqui e esse aqui. Essa relação ela tem que ser válida para todo x. Para todo x. A única forma dessa equação ser válida para todo x é que os coeficientes do polinômio do lado esquerdo sejam iguais aos coeficientes do polinômio do lado direito. Deu para entender?
Então aqui do lado esquerdo vai ter um polinômio que vai ter menos 3a0 menos 3a1x, e do lado de lá vai ter um outro polinômio que não tem termo independente, o termo independente é 0, e o termo em x é 2. Então a gente vai precisar comparar os coeficientes desse polinômio de cada ordem. Então o termo independente de um é menos 3a0 e do outro é 0. Então a gente vai comparar os dois, tem que ser iguais. Depois, o termo que tem x, o coeficiente do termo que tem x, tem que ser igual ao coeficiente do termo que tem x para os dois. Então eu vou ter que igualar o menos 3a1 com o 2. E isso vai nos fornecer um sistema de duas equações. Igualando esses que eu marquei de verde, fica menos 3a0 igual a 0. E fica menos 3a1 igual a 2. Deu para entender, pessoal, como eu montei esse sistema? Ficou alguma dúvida? Hã? Não? E agora o que nós precisamos fazer é resolver esse sistema. E esse sistema ocorre que ele é bem simples, né? Porque as equações vão ser fáceis de resolver. Ó. Menos 3a0 igual a 0. E menos 3a1 igual a 2. Então, dessa primeira equação aqui, eu deduzo, passando menos 3 dividindo, que o a0 deve ser 0. Então, eu já encontrei o primeiro coeficiente. Dessa segunda equação, passando menos 3 dividindo, eu vejo que o a1 deve ser igual a menos 2 terços. Então tá aí. Uma vez que eu determinei os coeficientes, eu tenho a solução particular. Então a solução particular é a0 mais a1x. Descobri que a0 é 0. Descobri que a1 é menos 2 terços. Então a solução particular é simplesmente menos 2x sobre 3. Certo? E aí, a gente tem a solução geral, então. Como nós vimos, a solução geral ela vai ser a solução homogênea mais a solução particular. A solução homogênea está escrita aí em verde e a particular nós acabamos de descobrir. Então vai ser C1 e elevado à raiz de 3x mais C2 e elevado a menos raiz de 3 vezes x, tudo isso menos 2x sobre 3. Certo? E essa é a solução geral. Beleza, pessoal? Deu para entender esse primeiro exemplo aí? Ficou alguma dúvida em relação a esse primeiro exemplo? Deu para acompanhar? De boa, de boa, de boa. Beleza. Tá bom. Então vamos ver o segundo exemplo aqui. Eu vou complicando devagar, né? Vamos complicando devagar. Bem devagar. Bom, para esse exemplo 2, vamos supor que a equação agora é
y duas linhas mais 9y igual a 1 mais x. Então a gente identifica a inhomogeneidade. A inhomogeneidade é essa f de x igual a 1 mais x, que é uma função polinomial do primeiro grau, né? Aí a gente vem aqui para o primeiro passo. Eu esqueci de dizer, esse aqui era o terceiro passo. Beleza. Primeiro passo que é resolver a equação homogênea, né? E a equação homogênea, ela é obtida quando a gente pega essa equação y duas linhas mais 9y igual a 0. E nós vimos numa aula anterior que a solução dessa equação homogênea vai ser uma certa constante vezes o cosseno de 3x mais uma outra constante vezes o seno de 3x. Vimos isso. Vamos escrever isso direito aqui, tá bagunçado. Então, das aulas anteriores, a solução homogênea é essa. A gente poderia escrever como exponencial imaginária, mas eu vou escrever como solução real, que é o que geralmente nos interessa. Geralmente, solução imaginária é mais útil em mecânica quântica. Como a gente não está estudando mecânica quântica, vamos ficar com a solução real, que de repente isso pode representar uma onda, sei lá, um oscilador harmônico, alguma coisa assim. Beleza, essa é a solução homogênea, já estudamos isso em algumas aulas, inclusive na última eu repeti, né? Por que dá isso aí? Agora, e a solução particular, que é o segundo passo? Bom, como nós vimos que a função f é um polinômio, é 1 mais x, então yp deve ser um polinômio de grau 1. Então, nesse caso, vai ser a0 mais a1x, né? Na verdade, eu acho que eu vou mudar aqui, vamos botar x ao quadrado, que a gente já fez de grau 1. Então, deixa eu só mudar aqui a questão, pessoal. Vamos supor que aqui, em vez de 1 mais x, é 1 mais x ao quadrado. Tá? Porque com grau 1 a gente já fez. Então, vamos supor que agora ela vai ser do segundo grau agora. Certo? Fiz uma mudança aqui na equação. Mas isso não altera a solução homogênea, porque eu só mudei a inhomogeneidade. Então agora a solução particular ela deve ser do mesmo grau da f. Então agora ela vai ser uma função do segundo grau. Vai ter mais esse termo aqui, a 2x ao quadrado. Deu para entender o que eu fiz aí? Alguém não entendeu essa mudança que eu fiz? Então aí a gente deriva. E a derivada vai ser a1x mais 2a2. Aliás, a1 mais 2a2x. E a segunda derivada vai ser 2a2, certo? Porque eu estou derivando polinômio, esses coeficientes são todos constantes. Aí a gente substitui. E a gente sempre tem que substituir na equação não homogênea, porque a homogênea já foi resolvida. Tá? Então fica a segunda derivada mais 9 vezes y igual a 1 mais x ao quadrado. Essa é a equação não homogênea. A segunda derivada é 2a2. 9 vezes a solução y, que é essa que está aqui. Isso vai ser igual ao segundo membro, que eu vou apenas repetir, que é 1 mais x ao quadrado. Então agora a gente precisa reescrever esse primeiro membro para que a gente agrupe todas as potências de x. Então vai ficar 2a2 mais 9a0 mais 9a1 x mais 9a2 x ao quadrado
igual a 1 mais x ao quadrado. Então a única coisa que eu tenho para juntar é esses dois coeficientes aqui que são constantes. E a outra coisa que eu tenho que perceber é que lá do lado direito não tem termo em x. Então eu vou botar 0x. Essa é a única potência que está faltando. Aí agora eu preciso comparar as diferentes potências. Então o termo independente do lado esquerdo é esse, que tem x elevado a 0. O termo independente do lado direito é esse. Então eu vou igualar as duas. Depois, o termo em x é esse aqui, 9a1. E eu vou igualar ele com o termo em x do lado direito, que só tem 0. Depois, o termo de x ao quadrado, que é 9a2 no primeiro, e é 1. Aqui no segundo tem um 1 invisível aqui, né? Certo? Então agora eu só preciso igualar esses coeficientes, assim como a gente fez na questão anterior. Então igualando esses coeficientes vai ficar 2a2 mais 9a0 igual a 1, que é os que estavam em roxo lá. Depois, 9a1 igual a 0. E depois 9a2 igual a 1. Então isso é um sistema linear de três equações com três incógnitas, né, que é a0, a1 e a2. E a gente pode resolver. Uma dica é sempre resolver da última para a primeira. É sempre resolver começando da última equação, que vem da potência mais alta de x. Essa vai ser a mais fácil, porque é a única que é garantido que vai ter só um termo e que vai ser resolvida fácil. Por que ela vai ter só um termo? Porque sempre na equação lá vai ter y duas linhas mais alguma coisa y mais alguma coisa, né, y' mais alguma coisa y igual a f. Então, como esse y vai ser proporcional a x elevado a n, o y' vai cair e vai ter esse grau n menos 1 e o duas linhas vai ter grau n menos 2, então o único termo que vai ter a mais alta potência de y vai ser esse daqui. Então é mais fácil começar a resolver o sistema dos coeficientes por ele. Certo? Fica a dica. Então, vamos lá, resolver. Vamos dar os nomes então para as equações 1, 2 e 3. Então a equação 3, ela diz que 9a2 é igual a 1. Muito fácil, é só passar o 9 dividindo. O A2 vai ser 1 sobre 9. Depois, a equação 2, né? Ela diz que 9a1 é igual a 0. Passando o 9 dividindo, a1 é igual a 0. Tá? E aí, finalmente, na equação 1, que diz que 2a2 mais 9a0 é igual a 1, eu isolo o a0. Então, o a0 vai ser 1 menos 2a2 dividido por 9, né? E aí, substituindo o a2 por 1 nono, a gente resolve. Então vai ficar 1 sobre 9 menos 2 sobre 9 vezes o A2, que é 1 sobre 9. Então a primeira fração eu posso reescrever como 9 sobre 81. E a segunda vai ficar menos 2 sobre 81, então fica 7 sobre 81.
tá? Vamos só ver se está certo esse cálculo aí. A terceira dá 1 sobre 9, a outra dá 0. Então, menos 2A2 sobre 9. Mono. Eu acredito que esteja certo. Se vocês encontrarem algum erro aí, por favor, peço que me avisem. Então, determinados esses coeficientes, a gente determinou a solução particular e, portanto, a solução geral. Né? Então, a gente concluiu que o termo A0 é 7 sobre 81, o termo A1 é 0 e o A2 é 1 sobre 9. Então, a solução particular é dada por isso aqui. Então, ela vai ser o A0, 7 sobre 81, mais o A1 que é 0, então eu nem escrevo, mais o A2 que é 1 sobre 9, x ao quadrado. Então essa vai ser a solução particular. E consequentemente a solução geral vai ser a solução homogênea mais a solução particular. A homogênea a gente fez no início. E é isso aqui, C1 cosseno de 3x mais C2 seno de 3x somada com a solução particular. Então vai ser mais 7 sobre 81 mais x ao quadrado sobre 9. Tá? Então esta é a solução geral dessa equação diferencial. Certo, turma? Alguma dúvida em relação a esse segundo exemplo aí? Ou algo que vocês queiram que eu explique de novo? Hein, pessoal? Estou esperando alguém responder. Enquanto tá tudo bem. Tá. Beleza, então vamos ver mais um exemplo desse tipo aí. Que fica um pouquinho... um pouquinho mais elaborado, né? Então vamos ver esse exemplo aqui. Y duas linhas, mais 3y' menos 10y igual a menos 2 mais x ao quadrado menos x ao cubo. Vamos ver esse exemplo. Então primeiro a gente resolve a equação homogênea, primeiro passo.
que é essa daqui, y duas linhas mais 3y' homogênea, menos 10y igual a zero. Tá? Então, resolvendo, a equação característica dela vai ser lambda quadrado mais 3 lambda menos 10 igual a zero. E usando a fórmula de Bhaskara, vai ser menos b, que é menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que vai ser b quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 10, dividido por 2a. Então vai ficar menos 3. Essa raiz aí vai dar 7, porque vai ficar 9 mais 40, que é 49, dividido por 2. Então vai ter um lambda 1, que vai ser menos 3 mais 7 sobre 2, 5. Aliás, 4 sobre 2, que é 2. E vai ter uma outra solução com sinal de menos, que vai ser menos 3 menos 7 sobre 2, vai ser menos 10 sobre 2, que é menos 5. Então a solução homogênea vai ser uma constante e elevada a lambda 1x, outra constante e elevada a lambda 2x, substituindo fica e a 2x e a menos 5x. Então essa é a solução da equação homogênea conforme o que nós temos estudado nas aulas anteriores. Agora a solução particular vai ser o seguinte: como essa f de x aqui ela tem grau 3, então também assim deverá ter grau 3 a nossa solução particular. Certo? Então nossa solução particular ela precisa ter essa forma aqui. Uma constante A0 mais um termo de potência 1, A1x, mais uma potência 2, A2x ao quadrado, e uma potência 3, A3x ao cubo. Tá? E aí a gente deriva, então a primeira derivada vai ser derivada da constante é 0, derivada de A1x é A1, derivada de A2x ao quadrado, cai o 2 lá da potência, multiplica pela constante e fica x elevado a 1. E na terceira, no quarto termo aqui, cai o 3, então fica 3 vezes a constante A3, vezes x elevado a uma potência menor, 3 menos 1, que é 2. Tá? A segunda derivada vai ser a derivada disso. Então a derivada de A1 dá 0, a derivada desse termo dá 2A2, e a derivada daquele termo lá já tem o 3, vai cair o 2, fica 6. 6A3x ao quadrado. Aliás, 6A3x. Tá? Então, agora nós precisamos substituir isso na equação. Então, substituindo na equação, vai ficar simplesmente o seguinte. Lembrando que a equação é essa aqui. Lembrando que a equação é essa, a gente apenas substitui. Então, no lugar da segunda derivada, vai entrar 2A2 mais 6A3x. Aí tem o 3 da equação, vezes a primeira derivada, que é essa. Então, vai ficar isso aqui. Menos 10 vezes a solução original, solução particular. Então, é menos 10 vezes isso aqui.
Tudo isso igual ao termo inhomogêneo, que é menos 2 mais x ao quadrado menos x ao cubo. Então vocês percebem que essa daí já aumentou. Quando a gente foi de grau 2 para grau 3, aumentou, ou melhor, de grau 2 para grau 3, aumentou a complexidade aí do cálculo, né? Apareceram mais termos. E aí eu vou deixar como exercício para vocês checarem que, reagrupando esses termos em potências de x, colocando as potências de x em evidência, quais são as potências de x? É x elevado a 0, x elevado a 1, x ao quadrado e x ao cubo em evidência. Fica desse jeito aqui. Fica assim. 2a2 mais 3a1 menos 10a0, termo independente. Mais 6a3 mais 6a2 menos 10a1 vezes x. E aí o coeficiente de x ao quadrado vai ser 9a3 menos 10a2 x ao quadrado. E o termo de x ao cubo vai ser menos 10a3x ao cubo. Tudo isso igual à inhomogeneidade que já estava lá, que é menos 2. Aí eu só completo o polinômio onde, nos termos que não tem x. Então eu boto mais 0x mais x ao quadrado menos x ao cubo. E agora eu vou comparar as potências de x dos dois membros. Então o termo independente é esse do lado esquerdo e é esse do lado direito. Então eles vão ser iguais. E aí eu vou ter a primeira equação, que é 2a2 mais 3a1 menos 10a0 igual a menos 2. Depois, a potência de x vai ser essa. Então vai ser 6a3 mais 6a2 menos 10a1 igual ao termo de x do lado de lá, que é 0. Depois, a potência de x ao quadrado vai ser essa aqui, de verde. Então vai ser 9a3 menos 10a2. E a potência de x ao quadrado lá vai ser 1. Né? E finalmente, aqui, a potência de x ao cubo vai ser menos 1. Então vai ser menos 10a3 igual a menos 1. Então nós vamos ter aí 4 equações, que eu não sei mais de que cor eu escrevo. Equação 1, 2, 3 e 4. E nós vamos resolver de baixo para cima. Exatamente, parece, né? Inclusive, nos livros eles comentam que na verdade isso daqui vai ser um sistema linear, em que a matriz do sistema linear vai ser uma matriz triangular. Então ela vai ser mais fácil de resolver. E nesse caso aqui, como eu não botei do lado direito o termo em potência de x, vai simplificar ainda mais, porque vai ter essa equação aqui onde é igual a 0, aí isso simplifica as coisas. Bom, então nós vamos resolver de baixo para cima.
certo? Vamos começar pela última, e a última é menos 10a3 igual a menos 1. Então, da equação 4, a gente conclui menos 10a3 igual a menos 1, a gente conclui que a3 é igual a 1 sobre 10. Depois, a equação 3. Na equação 3 diz que 9a3 menos 10a2 é igual a 1. Então aqui nós já temos o A3. A gente quer isolar o A2. Tá? O A3 eu já sei que é 1 sobre 10. Então vamos isolar o A2 aqui. Então fica 9A3 menos 1. Eu passo o 10A2 para o lado de lá. Depois eu passo o 10 dividindo. Então o A2 vai ser 9A3 menos 1 sobre 10. Ou seja, 9 sobre 10 vezes o A3 menos 1 sobre 10. E aí eu aplico bem aqui a solução do A3. Né? Bem aqui eu lembro que o A3 a gente já resolveu e deu 1 sobre 10. Então vai ficar 9 sobre 10 vezes 1 sobre 10 menos 1 sobre 10. E fazendo essa conta, né, após alguns cálculos, a gente vê que o A2 vai ser menos 1 sobre 100. Tá? Vai ser menos 1 sobre 100. Engraçado, eu fiz a conta errado aqui no meu caderno, aqui no meu papel. E mesmo assim dá o mesmo resultado. Tá. Ok. Então já encontramos dois, né? Já encontramos dois coeficientes, esse, A3 e o A2 aqui. E aí, se vocês continuarem esse processo, a equação 2, ela vai fornecer o A1. Então vocês vão verificar que o A1 vai dar 54 sobre 1000. Que eu posso escrever também como 0,054, né? E finalmente, a equação 1 vai nos mostrar que o A0 ele é menos 1858 dividido por 10.000. Ou, usando números decimais, menos 0,01858. Beleza, turma? Então, com isso a gente encontra todos os coeficientes e a gente pode substituir esses 4 coeficientes para obter a solução particular. Não tá com 0 a mais, não? No A0? É, verdade. Exatamente. Deixa eu só corrigir aqui meu rascunho. Exatamente, valeu pela correção. Então a solução particular vai ser menos 0,1858, que é o coeficiente A0,
mais A1x, então vai ser mais 0,054x, menos 0,01x ao quadrado, mais 0,1x ao cubo. Então essa vai ser a solução particular e a solução geral vai ser a soma da homogênea com a particular. E eu não vou escrever de novo porque está aí a solução particular e a homogênea está bem aqui, né? Então eu só não quero repetir tudo. Mas como é minha obrigação, eu vou repetir assim mesmo. Então vamos lá. A solução geral então vai ser C1 e elevado a 2x mais C2 e a menos 5x somado com a solução particular, que vai ser tudo aquilo lá. Menos 0, isso aqui. Mais isso aqui. Então essa é a solução geral dessa terceira equação, beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse exemplo? Esses três exemplos aí? Processando ainda esse novo método. E aí, professor, Diga. como o senhor falou, né? Quanto maior o expoente, né? No caso, vai inserindo mais equações no sistema, né? Como é? Maior o expoente, né? Vai inserindo maior equações, vai inserindo mais equações no sistema. No caso de terceiro grau, deu 4 equações no sistema. No caso, se fosse de quarto grau, É, ia, ia dar quantas? exatamente, é. Porque quando tu vê que a parte não homogênea da equação diferencial, né? Quando tu vê que ela é um polinômio, que é esse caso aqui, isso dá uma intuição. Que função eu vou derivar e vai dar um polinômio? É óbvio que é um polinômio, mas a gente não sabe o grau dele, não sabe, quer dizer, não sabe que polinômio é esse. Mas a única forma de eu derivar duas vezes, derivar uma vez e manter ele, e isso ainda dá esse polinômio aqui, a única forma disso acontecer é que ele tenha o mesmo grau do outro. Porque se ele tivesse um grau maior, se tivesse x a quarta, ia sobrar uns termos de x a quarta aqui. Então, a ideia é essa. E como é um polinômio de terceiro grau que eu não sei qual é, eu tenho que supor que ele tem esses quatro coeficientes. Então, para cada grau que eu aumentar do lado lá, vai aumentar um coeficiente, aí vai ficando mais difícil. Que foi o que eu fiz com esses exemplos. Eu comecei com grau 1, depois grau 2 e grau 3. Aí vocês perceberam. Provavelmente que no primeiro exemplo tinha duas equações, no segundo exemplo tinham três equações e no terceiro exemplo tinha quatro equações, justamente. Uma equação para cada coeficiente. Então, eu me baseando aí, o senhor falou, eu posso dizer que é assim que nasce aquelas equações de algoritmos, no caso no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Acho que não. Acho que lá é bem mais complexo, na verdade. Não faço nem ideia de Porque, como seja, na verdade. porque o passo inicial é muito parecido esse que o senhor fez aí, né? Cada grau de um lado aumenta o outro, né? E se a gente for parar para analisar um pouco os algoritmos até da programação, eles têm praticamente o mesmo fundamento, né? Acho que quando o senhor falou que é mais complexo, ele deve ter outro cálculo mais complexo para chegar ali, né? É porque o que eu sei de programação é próximo de zero. Então eu não me arrisco a falar. É basicamente isso. Tá. Beleza, obrigado, professor. Beleza.
Aí na próxima aula nós vamos ver outros tipos de inhomogeneidade, que a gente só viu polinômio hoje, né? Então a gente vai ver o que acontece se tiver uma exponencial, se tiver uma exponencial vezes um polinômio, se tiver um seno, se tiver um cosseno, ou se tiver uma soma de funções, né? Então eu queria realmente começar falando só desse caso, que é para ficar bem solidificado aí para quem assistir, pelo menos. Então hoje seria isso. Se não houver mais uma questão, eu encerraria aqui. Se houver, podem falar. Ainda sobrou um slide. O senhor tá gravando essa aula, né? Tô. Teve um colega que levantou a mão aí, professor. Ah, desculpa, eu continuei a falar e acabei esquecendo. Diga. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, eu cheguei um pouco atrasado na Hum. aula sobre qual foi o tema que eu cheguei já no meio do exemplo 1, eu acho. Nós estamos estudando equações não homogêneas. Que são equações desse tipo aqui, ó. Em que, em vez de eu igualar esses três termos a zero, não. Vai ter uma função aqui que não depende do y, não depende da incógnita. Aí eu dei 3 exemplos aqui. Por exemplo, o que nós estudamos até agora eram todas homogêneas, todas diferentes do que a gente estudou hoje. Então, por exemplo, essa equação 1 aqui é homogênea, tá? Porque só tem termos multiplicando x ou derivadas de x. Aí se eu adiciono uma exponencial aqui, por exemplo, do lado direito, que não depende da incógnita, que nesse caso é x, ela vai ser não homogênea. Ou então, no exemplo 3 aqui, se a incógnita é y e a variável independente é x, ela vai ser não homogênea porque ela tem esse termo x ao cubo. Então a questão é, a gente já estudou bastante como resolver equações do tipo igual a essa primeira, que é homogênea. E hoje nós começamos a falar sobre como resolver a não homogênea, que no caso seria que nós fazemos por duas partes. Primeiro a gente resolve a parte homogênea, que é como se a gente simplesmente apagasse esse f. Nesse exemplo aqui, é como se a gente só apagasse essa exponencial aqui. Aí essa a gente chama de homogênea. Aí a gente resolve. Depois a gente resolve a equação completa e encontra uma única solução que a gente vai chamar de particular. E aí a solução da equação original geral vai ser a soma desses dois resultados. E aí o que a gente fez foi exemplos para fazer isso. Diga, João Vitor. A gente vai resolver, né, só com funções contínuas e tal, mas vão ser todas, assim, tipo, trigonométricas, logaritmo, exponencial, aquela hiperbólica também. Porque justamente não tem um método geral que vai te dizer se tem uma f. Na verdade tem sim um método, eu tô falando besteira. Mas nós não vamos estudar na nossa disciplina, a gente vai estudar só essas funções mesmo, que são, digamos assim, mais recorrentes. Mas existe um método geral para resolver equações não homogêneas que se chama função de Green. Meu professor de métodos falava que era tipo uma bala de canhão esse método, porque dá para resolver qualquer coisa, mas em compensação ele é um pouquinho mais complicado. Mas dá para resolver qualquer coisa, teoricamente. Eu imagino. Toda vez que alguma coisa tem um nome é porque é complicado. Pode crer, né? Função de Green, isso daí seria em métodos de física teórica que estuda. E tem também as transformadas, que a gente vai estudar um pouco. No caso, a transformada de Laplace a gente vai estudar um pouco. Que significa basicamente integrar a equação e usar tabelas de integrais, basicamente. E aí depois inverte e resolve. A gente vai discutir isso daqui a algumas semanas, no finalzinho. E professor,
Hum. Essas funções que a gente está estudando agora, tem alguma aplicação? Qual a importância delas na física? É, Deixa eu pensar um pouco. Ah, Dá pra só repetir o que ele falou? É porque caiu, aí eu não ouvi nada que ele disse. ele perguntou quais são as aplicações da física desse tipo de equação aqui, se eu entendi bem. Tem um exemplo importante, que é o oscilador harmônico amortecido forçado. Quando tem uma força externa. Deixa eu ver se eu... A gente vai discutir isso numa aula a seguir aí. Acho que daqui a algumas aulas a gente vai discutir isso. Mas é tipo assim, se tu tem um oscilador harmônico, que não necessariamente é uma mola presa num bloco, pode ser... O oscilador harmônico é um modelo, na verdade, para várias coisas, mas geralmente a gente desenha o bloco porque é uma coisa fácil de imaginar, né? Mas enfim, imagina um bloco preso numa mola, só que além disso tem uma pessoa aqui fazendo força nele. Uma pessoa aqui, certo? Quando esse cara faz uma força, se essa força for periódica, então ela vai ser uma certa constante, F0, vamos chamar, vezes, por exemplo, um cosseno. Então ela vai ter uma frequência, né? Essa oscilação externa vai ter uma frequência, ômega. Então isso vai ser uma força externa. Aí atuando sobre esse corpo tem a lei de Hooke, devido à mola. E tem um amortecimento, né? Uma força, isso aqui seria a força restauradora, vamos chamar F1, e um amortecimento, menos B vezes a velocidade. Aí quando tu joga tudo isso aqui na segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Velocidade é a derivada da posição, então é x ponto. Aceleração é a segunda derivada da posição, x2 pontos. Então quando tu joga todas essas três forças aqui na segunda lei de Newton, vai ficar assim, ó, mx2 pontos é igual à soma das forças, né? Então vai ser menos kx. Tá no slide ainda aqui. Menos kx menos bx ponto mais a força restauradora, mais a força externa. A gente vai estudar isso melhor depois, eu tô só comentando. Porque isso daqui é que vai dar o gráfico que eu boto no primeiro slide desde o primeiro dia de aula. Então, passando esse x ponto e o x para o lado esquerdo. Não, eu tô falando outra coisa aqui. Travou aí para ti? Não, não, agora Voltou? veio. Sincronizou. Tá. Então, resumindo a história. Tu percebe que nessa equação tem x por dois pontos, x ponto e x. E a força externa, ela não depende de x. Então significa que essa força externa é uma inhomogeneidade. Eu estava até vendo um vídeo ontem sobre isso e eu infelizmente já esqueci. Mas, por exemplo, quando um pai ou uma mãe está empurrando uma criança no balanço, aquilo é uma força externa, né? Porque a tendência do balanço, como ele é um pêndulo real e não um pêndulo imaginário, né? Ideal, ele vai parando com o tempo, vai oscilando cada vez mais devagar. Mas aí a pessoa que está empurrando a criança lá no balanço, ela força, então ela bota essa força externa, que é periódica, força para que a oscilação continue, né? Então, essa força externa, matematicamente, ela é uma inhomogeneidade. Isso é uma aplicação das equações não homogêneas na física. E como isso é um modelo matemático, isso também aparece, por exemplo, no circuito RLC, lá em
eletromagnetismo. Inclusive isso tem a ver com o estalo que dá quando a gente liga o equipamento na tomada. Mas eu vou falar melhor sobre isso depois. É só para comentar. Esse gráfico aqui é o que a gente vai ver, ó. Essa solução azul é a solução da parte homogênea daquela equação que eu mostrei. A oscilação ela vai diminuindo com o tempo. Aliás, a solução verde vai ser a solução particular, que é um cosseno perfeito aqui. E a linha vermelha é a solução geral. Então você percebe que no início dá um estalo aqui, ó, a oscilação completa é a linha vermelha, né? Então ela dá um estalo inicial, que a oscilação é muito grande. Com o tempo, a solução homogênea, que é essa azul, vai decaindo e quem domina vai ser a solução particular, que é a verde. Ó, cada vez ela vai ficando mais próximo da solução final, que é a vermelha. A gente vai discutir melhor isso depois, mas é bem interessante. É uma aplicação. Inclusive eu também já me deparei com uma equação assim na minha pesquisa em cosmologia quântica, né? E a gente chegou numa equação complicadíssima lá e a gente separou em 4 equações não homogêneas, resolvemos separado, depois a gente juntou. Então, vez ou outra aparece. E devido a essa questão da força externa, da força externa, né? Sempre que tiver uma força externa, ela vai ser provavelmente uma inhomogeneidade, como foi essa do caso do oscilador. Acho que seria mais ou menos isso. Uma viagem braba, né? É. Eu tô deixando de falar algumas coisas, tipo o sistema de equações lineares, eu vou deixar de falar, que é justamente para dar mais atenção para esse exemplo aí. A gente vai ver ele com cuidado, se tudo der certo. Tá bom. Mais alguma questão? Ainda tá gravando, que eu queria fazer uma pergunta, mas ela não é necessariamente assim tão produtiva. Tá. Tá, então eu vou parar aqui.